Estamos gravando. Hoje é dia 30 de outubro de 2024. Seria hoje o nosso primeiro episódio do nosso Núcleo de Estudos Contemporâneos Mulheres na Vanguarda, correto? Certíssimo. E para quem está assistindo hoje, ou para quem vai assistir daqui a algum tempo, essa nossa gravação, nós partimos desse desejo de poder retransmitir as nossas conversas, porque nós somos arquitetas urbanistas por formação, temos outras complementações, e todas as vezes que nós estamos conversando no telefone por qualquer assunto específico que seja, as nossas conversas viram bate-papos, viram diálogos, viram incentivos em pensar, em repensar aquilo que a gente até então tinha como verdade absoluta. Então, nós resolvemos vir transmitir aqui para vocês hoje também, para que vocês façam também parte disso tudo e comecem também a ter mais fontes de pensamento além daquelas que vocês já consultam normalmente. Tereza, Flávia, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar de novo aqui batendo papo com vocês. Nós já fazemos isso por tantas vezes, né? Já fizemos por tantas vezes. E é isso, sempre acaba surgindo um assunto interessante. No final, a gente diz assim, poxa, isso deveria ter sido gravado, né? Então, surgiu essa ideia de fazer esse programa, seria um programa, né? Para lançar no YouTube e começar um trabalho de trazer para o maior público possível tudo que nós temos de conhecimento dentro da área da arquitetura, da acessibilidade, da neurociência, o que a academia está fazendo, trazer para vocês as novidades que a ciência nos coloca. Sim, eu acho que vocês já falaram tudo o que tem que ser dito. Eu acho que é importante a gente dizer que a ideia realmente é compartilhar, que eu acho que conhecimento guardado não ajuda ninguém, né? Então, a ideia principal é essa. E eu acredito que a gente consiga colaborar com pessoas que às vezes nem são da nossa área, que às vezes têm curiosidade, pode também estar xeretando e descobrir um novo universo, um novo hobby, uma nova área de estudo, enfim. Sim, sim. E eu descubro isso cada vez que eu converso com vocês duas, porque toda vez que eu penso que eu sei algo, eu descubro que eu não sei nada. E a última conversa que eu tive com a Tereza, Flávia, no telefone, que foi até o que fomentou tudo isso, de a gente começar dessa forma, nós estávamos falando sobre... Ela estava contando sobre neurociência, e aí eu fiz uma pergunta para ela sobre a questão da psicologia ambiental. Nós passamos mais de 1 hora conversando no telefone, e ainda assim só acabou porque acabou a bateria, porque senão a gente tinha continuado. E com você não é diferente quando a gente começa a discutir sobre diversos assuntos, né? Então, estamos nós aqui, né? E hoje o nosso tema vai ser ambiência, para honrar os nossos compromissos como nosso primeiro tema. Tá certo. Mas olha só, gente, como nós estamos fazendo uma gravação e nós temos o nosso NEC, né? Vamos explicar para o pessoal o que é isso e quem somos nós, né? Porque quem vir essa gravação pela primeira vez não vai entender absolutamente nada. Quem são essas pessoas que estão aí falando sobre ambiente e não me dizem que elas são nem o que fazem na vida? Boa, Tereza. Né? Boa. São as loucas. Pois é. São as loucas tentando sair de uma saia justa, não é não? Plagiando lá o programa da Globo. Olha que vão derrubar a gente quando a gente subir a gravação, hein? Cuidado. Bora lá, quem começa? Fiquem à vontade, meninas.
Eu vou começar, e vou começar também com a descrição, a nossa autodescrição na acessibilidade, porque a acessibilidade também faz parte das nossas conversas, né? Então, eu sou uma mulher negra, a minha idade é de 65 anos, tenho cabelos grisalhos, crespos, sobrancelha grisalha combinando com cabelo, olhos castanhos, meio amendoados, uso óculos, hoje eu estou com uma armação mais grossa, mais pesada, meio azulada, escura, né? Meu nariz é um nariz meio larguinho, característica do povo negro. Minha boca ela é carnuda. Estou usando um batom assim meio nude, meio amarronzado. Estou vestindo uma roupa preta, um vestido, e o meu fundo é branco, por puro erro. Eu estava tentando colocar um outro fundo, mas para a primeira tentativa vai esse que está ótimo, todo branquinho. Tá? Eu sou arquiteta e urbanista, sou formada há 37 anos, mas trabalho na área aí por cerca de uns 40 ou mais, desde que eu me entendo por gente que eu convivo com a área da arquitetura. Na época, eu fiz o curso de edificações na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, que eu morava lá. Eu sou carioca, sou natural do Rio de Janeiro, mas minha família toda é do Espírito Santo. E em uma determinada época da vida, meu pai foi transferido para o Porto do Tubarão, e aí eu tive a oportunidade de fazer a escola técnica já dentro do curso de edificações. Então, vem desde a adolescência, né? A área já estava correndo no sangue. E aí, vim galgando, fiz arquitetura, sempre trabalhei na área, desde que me formei na escola técnica, que eu trabalho na área. Me apaixonei pela acessibilidade, a acessibilidade me levou à neurociência, e hoje eu estou aí, estudiosa da neurociência, 2 pós-graduações dentro da área, uma dentro da arquitetura e outra em psicologia. E estou tentando, gente. Depois eu conto mais, porque ainda tem um mestrado aí a caminho. E vá, na torcida. Flávia, faça as honras. Tem que fazer a descrição também? Eu nunca fiz isso, gente. É fácil, Flávia. Você vem sempre de cima para baixo e vai se autodescrevendo. Inclusive, meu Deus, eu nunca fiz isso. Vamos lá. Vamos lá. Aprendendo. Bom, eu sou uma mulher de 43 anos, pele parda, considerada, apesar de visualmente ser branca, né? Mas eu sou filha de negros. E cabelo cacheado, castanho. Eu uso óculos, também tenho uma armação bem marcada igual a da Tereza. Eu já gosto, porque assim esconde as minhas olheiras, que é uma característica minha também. Eu tenho o nariz pequeno, porém redondinho. Também é uma característica de raça negra. A minha boca é super pequena. E eu tenho mais ou menos 1,70 m de altura. Acho que eu já falei bastante coisa. A roupa. A roupa também. Então, eu tô com um vestido listrado de cinza e bege e um casaco terracota. E o fundo? O meu fundo é o fundo de paredita branco e eu tenho uma plantinha aqui, ó, querendo pegar minha cabeça. Acho que é isso, né? Então, vamos lá. Eu sou arquiteta, me formei em 2006 em arquitetura e sou técnica em design de interiores em 2000.
De 99, na verdade, eu trabalho na área de design de interiores. Eu comecei como estagiária num escritório e aí fui trabalhando em marcenarias e depois comecei a trabalhar com arquitetura mesmo em escritórios, fiz bastante coisa e assim como a Tereza, eu acho que não fiz outra coisa da vida. Minto, eu entreguei panfleto no Farol. Sabe aquelas meninas que entregam panfleto das plantinhas que tá vendendo da construtora? Com 14 anos, mais ou menos, eu fiz isso, mas depois eu já entrei com 17, eu já entrei mesmo para esse escritório de design de interiores, e desde então eu sempre trabalhei com isso. Não sou tão técnica quanto essas outras duas, aí eu acho que eu sou muito mais da área criativa do que técnica igual vocês são, porque vocês são bem técnicas, né? E eu sou mais light, vamos dizer assim. E eu tenho realmente um potencial criativo grande, todo mundo fala isso, e eu realmente reconheço isso em mim. Mas eu, de um tempo para cá, eu venho procurando significados para fazer as coisas, né? Dentro da área de arquitetura. E isso que me levou para neurociências, para entender um pouco mais sobre neurociências, para poder ter argumentos e justificativas plausíveis para os clientes. Então, estou nessa luta aí também, estudando isso e trazendo realmente já alguns resultados para os clientes, já está sendo bacana. Bom, mas Flávia, só fazendo um adendo, sim, você é totalmente criativa, porém você também é técnica, senão não estaria estudando neurociência, porque ninguém foge ou vai para esse caminho se não tem eu não disse que eu não era técnica, eu disse que eu não era tão técnica quanto vocês. Ah, eu esqueci do tão, tá bom. Bom, então agora acho que chegou a minha vez, né? Bom, meu nome é Taína Vieira Volkov, eu sou uma pessoa de baixa estatura, tenho 1,55 m, 40 anos, quase 41. Agora no vídeo, como vocês me veem, aparece só do meu ombro para cima. Eu sou considerada uma pessoa morena, apesar de ter uma pele clara, meio amarelada, meio parda. Tenho cabelos castanhos escuro, olhos castanhos escuro, nariz meio bicudinho. Eu tenho umas bochechinhas, o rosto meio redondo, umas bochechinhas meio protuberantes. Quando eu sorrio, eu falo, dependendo do que eu estou fazendo, tem umas covinhas. Um queixo meio estranho, assim, sabe? Pontudinho também. Dizem que a minha fisionomia lembra muito o pessoal do leste europeu. Como eu não estive lá, eu tenho família de lá, mas nunca estive lá. Meu avô, ele era romeno, veio da Romênia pequeno, então acredito que eu puxei muito mais desse lado. A minha família é uma mistura de raças, então o meu resultado é essa miscigenação que existe, natural da maioria das famílias. Eu estou vestindo uma blusa clara, rosa, de frio. Ao meu fundo, eu estou com cabelos soltos, um brinco bem pequenininho que quase não aparece, um pontinho de luz dourado. E ao meu fundo eu tenho paredes brancas, uma porta de passagem, e de um dos meus lados eu tenho um papel verde fixado na parede com diversos post-its amarelos, onde eu anoto as minhas loucuras. Esse bom, hein? Esse quadro eu vou imitar. É bom porque as pessoas falavam muito sobre as minhas qualidades e eu só vi os meus defeitos por um bom tempo. A Flávia sabe muito bem disso. E eu comecei a olhar para essas qualidades que as pessoas me traziam. Eu comecei a escrever no papel. Então, eu coloco lá, por exemplo, tem comunicação, escrita, coisas que eu faço, as pessoas veem que eu faço bem, mas até então eu não dava atenção para isso. E cada vez que eu passo por esse quadro, eu paro, olho para ele e penso como que eu posso utilizar essas ferramentas a meu favor ou melhorá-las, coisa que eu não fazia. Maravilha. Desculpa, te cortei, continua. Não, fica tranquila.
Bom, agora sobre a minha formação. Eu sou arquiteta e urbanista também, me formei em meados de 2006 para 2007, tenho 18 anos de atuação na área. Antes de ser arquiteta, eu fiz diversas atividades a partir de meus 15 anos, pode ser assim em diante. Tentei vender trufas na escola, fiz artesanato na época de faculdade, fazia bijuteria para vender, tive um grupo de recreação de festas infantis, fiz sabonete, tudo que era relacionado ao artesanato e já tentei fazer para ganhar dinheiro na vida. Mas o meu forte não é a criatividade como a senhorita Flávia. Apesar de ser arquiteta, eu acabei caminhando para áreas mais técnicas. Trabalhava com projetos executivos, trabalhei com acessibilidade, onde conheci esse assunto em 2010, trouxe ele para a minha vida nas demais áreas. Mais ou menos há uns quase 13 anos, atuo na área de engenharia diagnóstica, né, onde eu aprendi a trabalhar multidisciplinarmente com outros profissionais. Eu posso dizer que há 13 anos, apesar de ser arquiteta, urbanista, eu estou mais pisando dentro da engenharia do que arquiteta, mas utilizo todas as minhas atribuições para auxiliar os grupos e a empresa com a qual eu atuo hoje. Dentro da engenharia diagnóstica, eu vim trabalhar, para quem não conhece, nós fazemos um comparativo de que a engenharia diagnóstica está para a medicina geral. Então, eu seria uma médica generalista na parte da construção em si, né? E nós cuidamos da saúde da edificação, como engenheiros diagnósticos. Não tenho título de médico, pelo amor de Deus, quem está vendo isso, eu não estou menosprezando a profissão, tá? Nós apenas fazemos uma correlação para que as pessoas leigas consigam entender o que é a engenharia diagnóstica. Eu sou arquiteta por formação e especialista em engenharia diagnóstica. Então, nós somos especialistas nas edificações, podemos analisar elas para ver qual é o nível da sua saúde, qual é o seu estado, qual a sua condição física, o que os sintomas daquela edificação querem dizer para a gente. E nesse processo aprendi diversas ferramentas dentro da engenharia diagnóstica, e aí eu comecei a tomar a curiosidade de procurar outras áreas, e eu comecei a encontrar áreas que tenham correlação com a saúde dos ambientes e automaticamente acabam interferindo na área do ser humano, né? E aí, com o passar do tempo das minhas andanças, acabei cruzando com a Tereza. A Flávia eu já conheço por uma história muito engraçada que algum dia a gente conta também, de outras casas. E essa sou eu. Muito bom. E aí, por onde vamos começar o nosso bate-papo hoje? Com tantas informações, tá difícil, né? Mas uma coisa todas nós temos em comum: trabalhamos o ambiente. Sim, sim. Nós trabalhamos com o ambiente e pensamos juntas em eu acho que nós pensamos também, não só trabalhamos com a mesma coisa, como pensamos também e sabemos e temos a certeza o quanto que ele interfere no nosso comportamento e no nosso humor e em quem nós somos, como ele reflete na nossa vida. É verdade. Sim. A neurociência nos diz que não existe ambiente neutro. Sim. As pesquisas apontam para que não existe ainda, não se tem conhecimento ainda de um ambiente neutro. Todos eles atuam no nosso comportamento de alguma forma. Por exemplo, neste momento, a Tereza está passando por uma obra, o vizinho dela, e ela deve estar bem feliz. Nossa, ele escolheu o dia certo para começar isso, menina, vou te dizer. E esse ruído de fundo, que às vezes acaba impactando em todos nós, inclusive quem está assistindo, também faz parte de uma composição aí de um ambiente de como ele pode vir a contribuir ou prejudicar um ser humano. É verdade. Ambiência. É uma palavra bonita, né? Bonita. Quer dizer o quê? Quem vai falar? Pois bem, meninas, eu passo a bola para vocês. Flávia e Tereza, que estão na neurociência, comecem por vocês. Eu sou a curiosa do assunto. Flávia, quer começar?
Posso começar, porque aí você finaliza mais bonito, Tereza. Que isso, hein? Bom, ambiência é a qualidade do ambiente, né? O quão aquele ambiente é saudável e quão aquele ambiente traz algum benefício realmente para as pessoas que moram ali ou para as pessoas que convivem quando é numa situação de comércio, uma situação corporativa, né? Então, é realmente a qualidade que aquele ambiente traz para a vida da gente. Só que isso é muito diversificado, porque a gente tem ambientes bons e ambientes ruins, como a Tereza colocou, porque não existe um ambiente totalmente neutro, né? Então, cada pessoa também vai sentir aquele ambiente de uma determinada maneira. Às vezes, aquele ambiente para mim está como um ambiente neutro, mas para outra pessoa aquele ambiente está um ambiente ruim, né? É difícil quando a gente enxerga um ambiente neutro, o outro enxergar como um ambiente bom. Isso eu já reparei bastante dentro das possibilidades que eu estudei, que é meio difícil isso acontecer. Geralmente, quando é neutro para ruim. Eu nunca vi neutro para bom. Aí a Tereza pode também falar um pouco sobre isso. Assim, nós sempre trabalhamos o ambiente. E aí, esse ambiente, o ambiente construído, aí vamos, né? Porque temos o conhecimento de 2 tipos de ambiente, na verdade. O ambiente natural, né? O ser humano surgiu na Terra, ele encontrou um ambiente lá. Se ele se ambientou, se ele se adequou ou não a esse ambiente, é outra história. Mas esse é o nosso ambiente natural. E nós temos um ambiente construído pelo homem. Ele ele se viu na Terra, encontrou um ambiente natural que, em determinado momento, ele achou hostil e resolveu construir alguma coisa para tornar esse ambiente mais adequado à sua sobrevivência. E aí, nós temos vários estudos sobre o ambiente construído e até o ambiente natural, mas eu acho que seria legal se a gente começasse um pouquinho pelo ambiente construído, porque é a nossa formação, né? Somos arquitetos, então o nosso foco está no ambiente construído, mesmo que o natural faça parte dele, como paisagismo, né? Hoje em dia, a gente aprofundando mais os nossos conhecimentos em cima de sustentabilidade, da psicologia ambiental, tudo isso são temas que nós podemos desenvolver aqui durante o nosso bate-papo. Taina, você ia falar alguma coisa? Não, na verdade, acho que agregar um pouco, de uma forma diferente, tudo o que vocês já falaram para as pessoas que são leigas, que não são da nossa área de arquitetura, ou que não estudam neurociência, nem neuroarquitetura, e as outras ciências correlatas. Na verdade, eu posso, na minha concepção, a ambiência, ela sim tem a ver o quanto os ambientes construídos impactam na nossa qualidade de vida, mas mais do que isso, é como é que nós, arquitetos, urbanistas, profissionais, nós conseguimos compor formas, funções, cores, texturas, utilizar todas as informações dos elementos construtivos para compor ambientes que possam ter intenções por trás dele, de promover encontros, de promover um sono reparador, de promover um ambiente propício para que as pessoas possam aprender, possam se distrair, descansar. Então, quais são as intenções que nós, profissionais, damos por trás desse conjunto de materiais que nós utilizamos para compor um determinado ambiente? E continuando na sua linha,
existe também a preocupação do ambiente de recuperação. O ambiente hospitalar, hoje em dia, está sendo revisto justamente nesse foco, né? E até uma coisa que as pessoas não gostam muito de falar, até o ambiente do descanso eterno, vamos dizer assim, né? Os cemitérios estão sendo repensados e passam a ser lugares de meditação, de reflexão, não só de tristeza, como vem ao longo da nossa história, né? Eu conheci o cemitério como lugar de chorar desesperadamente pela perda do ente. E olhando para outras culturas, analisando outros ambientes, eu vi que se dá também a conotação de meditação, de respeito, de entendimento. Então, tudo isso é ambiente, né? A minha expressão neste exato momento é porque ontem eu fiz uma palestra falando sobre morte. E uma das coisas que eu usei na palestra foi exatamente sobre essa questão da diferença da morte em cada cultura, como nós encaramos isso, né? E realmente tem países, pelo que nós acompanhamos pela internet, que as pessoas têm até, às vezes, cafés dentro do próprio cemitério, onde elas enterram seus entes queridos, também servem como parques, como área de descanso, de meditação, né? Enquanto aqui nós temos uma outra cultura, né? Você enterra o crema e a pessoa fica ali, e aquele é um ambiente que ele não é utilizado para mais nenhuma finalidade, né? Ao contrário, Eu vi uma postagem, acho que foi semana passada, eu não vou lembrar agora exatamente aonde, mas é interessante porque tem a ver com esse tema. Que eles estão desenvolvendo uma cápsula, vocês devem ter visto isso, uma cápsula onde eles vão colocar a pessoa morta, né, ou cinzas, e aí, junto com essa cápsula, tem a semente de uma árvore. Então, a deteriorização do corpo serve de alimento para aquela semente, e aí nasce uma árvore, e aí ela é rastreada com GPS, então você sabe exatamente a localização para você poder ir visitar o seu ente querido, e aí desmistifica um pouco essa coisa da morte, porque você está alimentando uma vida novamente, né? Então você vira uma árvore, eu achei isso tão lindo. E aí eles estão desenvolvendo isso. E ainda contribui poético e contribui com a natureza, né? Sim. Sim. Aí você imagina o cemitério virar uma floresta, assim, eu fiquei imaginando, isso deve ser muito lindo. Sim, sim. E é até interessante, porque para quem não conhece, existe toda uma estrutura que tem que ser pensada quando você faz um cemitério, porque você só visualiza os túmulos, as lápides, mas por baixo tem toda uma questão de preocupação com o solo, porque a decomposição da nossa matéria, ela gera uma questão química, como se você estivesse tratando um aterro sanitário. Então, aquilo precisa ser tratado, ser direcionado para que não haja contaminação do solo. Então, existe uma preocupação toda técnica ali por trás também, né? E aí eu lembrei de um detalhe, Taina. Muitas vezes tem aquelas faíscas azuis que o povo... é um fantasma! Não, é um gás, né? Não é um fantasma, gente, é gás, é eletricidade, é reação química que num determinado momento acontece, né? Enfim, é por aí. Então, tudo isso é ambiente, né? Agora, vamos sair desse ambiente, vamos passar a outros, porque a gente precisa diversificar e falar sobre a vida, né? Sim, exatamente, exatamente. E até, olha, eu acho que também uma coisa que é legal ser acrescida na parte da palavra ambiência, nós falamos muito sobre a questão do ambiente em si, mas quando nós estamos compondo um ambiente, as pessoas, principalmente quem vai comprar apartamento, vai reformar, construir, elas precisam prestar atenção em como elas estão tratando o entorno, porque a iluminação,
como ela traz uma ventilação para o seu ambiente, como que ela compõe ali para poder ter um conforto ambiental, que a gente diz quando a gente fala da temperatura, da questão do clima em si, da umidade, ruídos, tudo isso afeta. Sim. Eu estou aqui anotando. Minha próxima pergunta. Não, ótimo. Então, só para complementar, inclusive nós, quando estamos na faculdade de arquitetura, nós aprendemos a desenvolver um ambiente. Sempre a primeira parte para quem está aí pensando em fazer arquitetura, a gente começa a pintar cartas solares, que é tratar o direcionamento do sol, como que o sol incide numa edificação, gerando sombra, para poder determinar, mapear ao longo dos dias, do ano, dos períodos, né, do verão, do inverno, de como o sol se comporta, para que a gente possa analisar. Parece fácil, mas é difícil, né? Parece uma coisa natural, mas é difícil. Na nossa época era difícil, porque hoje com a inteligência artificial existem aplicativos que fazem acho que eles não vão passar pelo ficar pintando cartinha solar, não vai passar por isso. Mas eu acho que deveriam, tá? Não vou. Legal, o estudante está usando direto IA e fazendo trabalhos fantásticos sem entender exatamente o que é. Sim. Então, se não estudar direitinho o posicionamento do sol, onde fica a sombra, tal, vai jogar a piscina no lugar errado. E aí você não vai se bronzear. Vai sentir frio, porque a piscina vai estar o quê? Na sombra a maior parte do dia. Não, e eu tenho essa experiência, tá? Eu não era arquiteta, nem pensava nisso, porque eu era uma criança, e meu pai, há muitos anos atrás, resolveu comprar uma piscina para dar de presente para gente, que dá para contar nos dedos de 2 mãos quantas vezes eu a utilizei. E a chamada arquiteta, na época, que hoje eu duvido se ela seja mesmo, ou se ela tinha se colocado como na época, ela localizou, né, a piscina numa região que hoje tem tantas árvores, que ela não soube direcionar e ter atenção ao que seria plantado em volta, nem direcionar o próprio proprietário, no caso ali, mostrando para ele que aquela região teria que ter, né, vegetações mais baixas, enfim. Ela posicionou de uma forma que ela imaginava que fosse só a piscina, não existisse mais nada em volta, né? Gente, pensa numa coisa gelada. É pior do que você pegar água de geladeira para você entrar. Ninguém usa aquilo lá. É impossível. Nunca ninguém usou. Agora está fechada há quase 20 anos, então imagina. Que triste isso, hein? Muito, muito. Cria tartaruga. Não, eu tô quase criando sapo, né? Carpa. Sapo. Põe uns lambari lá e pesca. Mas não tem condição de mexer no entorno para tornar o ambiente em torno da piscina mais adequado? Não mais. Temos árvores lá, não vou falar centenárias, mas bem antigas ali, que fazem parte de gerações, desde o meu avô, do meu pai. Então, Entendi. Não tem como. Só para você ter noção, tem uma jaqueira. É jaqueira que fala, gente? O pé de jaca? Pé de jaca então, imagina aquela coisa enorme, suntuosa, aquela copa gigantesca, aquelas raízes imensas. Quem mexe? Ninguém. Ninguém mexe. Palmeiras, então a composição das árvores que estão ali, as copas, a altura das árvores, né? E a gente vai depois, quando chegar no ambiente natural, a gente vai poder. Tem um mosquitinho chato aqui, vai poder falar um pouco mais sobre isso. Tudo isso acaba interferindo, né? Triste. A moça não voltou. Tinha dado um tempo, né? Mas voltou. Enfim. Que tal a gente aproveitar para falar? Qual que é a sua pergunta? Mas antes disso, a gente podia complementar um pouco. Nem é exatamente uma pergunta, não. É porque nós no início falamos sobre o ambiente agradar a uns e não agradar a outros, né? Uma cor agradar a uns e não agradar a outros. E tudo isso vem
em cima da seguinte colocação: não existe um cérebro igual ao outro, não existem dois cérebros iguais no mundo. Então, não tem como. Alguém vai gostar de azul escuro, o outro vai gostar do cinza ou do verde. E não é só a questão cerebral, né? É a questão cultural também, e de como você foi criado, tudo isso influencia no gosto, também, né? Também. Mas é o que eu estou tentando chamar a atenção é para que as pessoas geralmente acham que o cérebro, por ser cérebro, ele tem a mesma característica de formação, vamos dizer assim, e funcionam da mesma forma. E não é bem assim. Fisicamente, eles são muito próximos. O que muda é as sinapses, vamos dizer assim, né? É como ele funciona. A circuitaria. Eu costumo comparar muito a uma planta de elétrica, onde você coloca lá fora a caixa aqui é Light, Aqui é Enel. Pois é. Como é que se dá o nome, gente, a essas empresas que tomam conta Distribuidora de energia. Concessionárias. Das concessionárias, exatamente. Então, lá fora, né, ali na entrada do prédio, tem a caixa da concessionária, que vai para as caixas dos prédios daqui do condomínio. Então, cada um tem a sua, tem a distribuição para os apartamentos, e aí cada apartamento tem a sua distribuição de interruptores, tomada, tal, conforme cada um faz uso. Uns apartamentos têm mais, outros têm menos, outros ainda nem pensaram em modificar alguma coisa, outros já fizeram teto de gesso e colocaram iluminação indireta. Então, a circuitaria, e não são só neurônios, também existem outras células nervosas, é diferente. E substâncias, né? E substâncias. Como essas substâncias rolam ali no cérebro é completamente diferente de um para o outro. De um para o outro. Então, fisicamente, no mundo, não temos dois cérebros iguais. Isso já é uma coisa que a gente pode deixar aqui para as pessoas, que é para elas começarem a entender até o porquê de tanta coisa diversificada. Não vou usar a palavra, não é legal, mas de tantos seres diversificados no mundo, né? E aí estamos falando de todas as espécies animais, inclusive o homem. Sim, sim. Nossa, nós bombamos em menos de meia hora aí, um pouquinho mais de conversa, diversos temas, diversas informações que elas precisam ser trabalhadas, né, agora ao longo das nossas conversas. Neurociência, neuroplasticidade, é isso quando vocês falam dessas sinapses, né? A neuroplasticidade, se ela pode ser trabalhada, melhorada, e tudo isso tem a ver com a palavra inicial. Ambiência tem a ver com o nosso assunto, tem a ver com os ambientes, com a arquitetura. Com a acessibilidade. Com a acessibilidade, com o urbanismo. Com o ser humano, que é o mais importante. O ser humano, exatamente, falou tudo, Flávia. E acredito que, vamos para o nosso propósito agora, nesse primeiro momento, que é uma introdução mesmo, nós podemos deixar aí, eu acho que cada uma pergunta para vocês que estão nos assistindo e depois nós vamos voltar, dar continuidade nesses assuntos todos. Então, a minha seria, você tinha parado para pensar o quanto que o ambiente pode impactar no seu humor ou nos seus relacionamentos? E vocês? Que pergunta vocês deixariam para quem está nos assistindo? Você pegou nós no pulo, Taina. Oi? Pegou a gente no pulo? Como assim? Não tem graça ser assim meio agora. Mas eu gostaria de saber sobre qual assunto os nossos espectadores gostariam que nós começássemos a conversar.
Ótimo, boa, pode ser. E você, Flávia? Estou pensando. Eu não tinha pensado, estava mais preparado para responder pergunta do que para... É essa que é a graça da conversa sem roteiro. Pois é. Ai, ai. Mas eu acho que é o quão cada um tinha essa noção de tudo isso que a gente falou, né? Porque a gente às vezes acha que é uma coisa que... Eu tenho muito isso, né? A Taína sabe, assim, eu não vou falar sobre isso, todo mundo já sabe sobre isso, para que eu vou falar sobre isso, né? Mas às vezes é uma coisa que para mim é tão corriqueiro, tão comum, que não é para o outro. Então, quando essas pessoas sabiam disso que a gente estava falando aqui, né? Ó, legal. Tá vendo? Sim, boa. Tá ótimo. É isso. Também precisou pensar muito. Um pouco. Bacana. Bom, então eu quero desejar a todos uma ótima semana e é isso. Mandem perguntas, porque estamos aqui para conversar, falar sobre cada uma delas, sobre qualquer assunto, aquilo que nós não soubermos, vamos procurar para poder responder. É isso, foi um prazer estar aqui, aguardando com ansiedade o próximo encontro. Flávia. Concordo com a Tereza, é um prazer estar aqui, é bacana, eu gosto de conversar pra caramba, adoro trocar ideia, acho que isso é enriquecedor. A gente... Existe uma ideia de que a gente só aprende quando é na pele, né? E eu não sei se porque eu sempre fui muito curiosa desde pequena e eu sempre gostei muito de conversar com pessoas muito mais velhas do que eu. Eu tenho histórias da minha mãe me levar no parquinho e eu sentar do lado do vozinho que levou o neto para ficar conversando, pequena. E eu sempre gostei dessa coisa da experiência, de saber da experiência do outro, porque aquilo enriquecia a minha vida e enriquece até hoje. Então, estar aqui com vocês é mais um capítulo da minha vida, aprendendo coisas que eu não tinha pensado ainda. Então, está sendo bem legal. Eu queria que as outras pessoas que estivessem assistindo a gente também tivessem isso, que com a outra pessoa a gente pode não sentir na pele, mas a gente pode aprender também. Sim, faço das palavras da Tereza e da Flávia as minhas, lembrando que eu gosto de falar que não existem verdades absolutas. Aqui nós estamos em discussões de diversos assuntos, mas como a Tereza disse, não existe verdade única e as coisas vão mudando com o passar do tempo. Então nós estamos aqui abertas à disposição para esclarecer as dúvidas que venham a surgir, os questionamentos que vocês queiram fazer relacionado a esses assuntos, ou outros também. E foi muito bom estar aqui com vocês. Eu super agradeço vocês, meninas, por embarcarem na nossa loucura aí, né, estarmos juntas nessas, porque eu aprendo muito com vocês. Vocês me dão vários insights. As minhas conversas com vocês, aqui ou em qualquer lugar, são muito enriquecedoras. Então, eu espero que vocês que estão nos assistindo também possam aproveitar de alguma forma alguma palavrinha que seja para a vida de vocês e para o trabalho de vocês também. Muito obrigada a todos vocês. Agradecemos imensamente. Beijo. Sim. Beijo, beijo. Beijos, tchau.